Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então vamos para a nossa última videoaula do primeiro bimestre. E nessa última videoaula nós vamos terminar de corrigir os exercícios do livro da unidade 1, ou seja, a partir da página 44, ok? Então, nessa página, nós temos questões aí sobre o uso da vírgula, tá? Então, na primeira questão, eu tenho, leia o trecho de uma notícia sobre esporte. Então, eu tenho um trecho aí de uma notícia sobre o técnico da seleção brasileira falando sobre a escalação dos jogadores. Aí eu tenho letra A. Essa notícia foi publicada em 28 de março de 2018. Portanto, antes do início da Copa do Mundo da Rússia, quais eram as dúvidas do técnico da Seleção Brasileira de Futebol Tite, de acordo com esse trecho? Bom, então, de acordo com esse trecho, ele tinha dúvidas, né, sobre quais jogadores ele escalar para a seleção, né, da Copa da Rússia de 2018, tá? Então, esse trecho fala justamente dessa dúvida dele, que ele não sabia quem ele ia escolher, tá? Quais jogadores ele ia escolher. Letra B. Copie no caderno o trecho em que há enumeração dos atletas que, segundo Tite, estão jogando muito nos seus clubes e na seleção. O que é uma enumeração? É quando eu falo vários itens de uma lista. E qual lista é essa? A lista de jogadores. Então, é o trecho que fala Fernandinho, vírgula, William, vírgula, Thiago Silva, vírgula, Marquinhos, vírgula, Miranda e outros. Ok? Letra C. Qual sinal de pontuação foi utilizado para os itens dessa numeração? O sinal de numeração, vírgula. Ok? Então, é a vírgula que separa o nome desses jogadores. Então, na página 45 e 46 são explicações, tá? Os exercícios nós vamos continuar na página 47. Então, na página 47, eu tenho aí uma tirinha, tá? Do Calvin. Está quente, úmido, cheio de insetos, não tem um ventinho e o ar está cheio de pólen. Mas é verão, aí eles saem correndo. Letra A. Copie no caderno o trecho do primeiro balão e coloque as vírgulas nos lugares adequados. Justifique. Então, aí você vai reescrever a fala do Calvin lá do primeiro quadrinho, colocando vírgula nos lugares certos e explicar por que você colocou vírgula naqueles lugares. Ok? Então, a resposta seria: está quente, vírgula, úmido, vírgula, cheio de insetos, vírgula, não tem um ventinho e o ar está cheio de pólen, ok? Aí, as vírgulas elas foram colocadas para separar itens de enumeração, assim como na questão anterior dos jogadores. Só que os itens de enumeração aqui é a condição climática. Está quente, vírgula, úmido, vírgula, cheio de insetos, vírgula, não tem um ventinho. Então, a lista aqui, que é separada por vírgulas, é sobre o tempo, sobre a condição do clima do ambiente. Letra B. No caderno, reescreva o texto, substituindo todas as vírgulas por pontos. Leia-o em voz alta e explique que diferenças você observa. Então, olha só, vamos substituir por ponto. Está quente. Úmido, cheio de insetos, não tem um ventinho e o ar está cheio de pólen. Perceberam? Então, qual é a diferença? Eu só vou perceber essa diferença quando eu faço a leitura em voz alta, porque tanto a vírgula quanto o ponto são pausas na nossa leitura, só que a vírgula é uma pausa menor, que dura menos, e o ponto final é uma pausa que dura mais. Faz toda a diferença, tá? Letra C. A palavra mas indica oposição. Explique de que forma ela e a cena no último quadro contribuem para o sentido da tira. Então, reparem, eu tenho no primeiro quadrinho eles falando que o tempo não está muito favorável, que está quente, está úmido, está cheio de insetos. Então, o clima aí não está muito legal para eles.
Aí eles falam no segundo quadrinho, mas é verão. Aí no terceiro quadrinho ele sai correndo. Ou seja, esse mais aí tá indicando uma oposição, ou seja, uma ideia contrária entre o primeiro quadrinho e o terceiro quadrinho. No primeiro quadrinho, a ideia é que eles não estão gostando muito do tempo, que o tempo não está muito favorável. Mas no último quadrinho, mesmo o tempo estando desfavorável, cheio de insetos, quente e úmido, ele sai correndo para brincar porque é verão. Então essa é a oposição. E o mais está aí para indicar essas ideias contrárias. Tá? E ela, na verdade, contribui para o sentido da tira. Né? Esse é o humor, né? Que apesar de o tempo não estar muito bom, eles vão sair para brincar. Tá? Virando a página, continuando, página 48. Então, na página 48, número 2, diz assim: reescreva as frases a seguir, corrigindo o emprego da vírgula ou a falta dela. Então, nessas frases, ou vai estar faltando vírgula, ou ela vai estar sendo empregada de forma errada. Depois explique o porquê, ou seja, o motivo dessa correção. É para corrigir e depois justificar, tá? Então, na primeira frase, na primeira oração, eu tenho, na letra A: oi, Mário, você conhece a Fábia, minha vizinha? Então, eu preciso colocar uma vírgula aí, onde eu tenho: oi, Mário, ponto de exclamação. Você conhece a Fábia, vírgula, minha vizinha? Então, a vírgula aí, ela é preciso colocar ela para separar o vocativo, tá? Letra B. Elvis Presley, conhecido como o rei do rock, participou de vários filmes nos anos 1960. Aí ficaria o seguinte: Elvis Presley, vírgula, conhecido como o rei do rock, vírgula, participou de vários filmes nos anos 1960. Então eu tenho uma vírgula depois do rei do rock. Por quê? Conhecido como o rei do rock tem que ficar entre vírgulas porque é uma explicação, uma expressão explicativa. E uma expressão explicativa sempre vem entre vírgulas, tá? Letra C. De manhã, comi cereais com leite, morangos e mel. Ficaria assim: de manhã, vírgula, comi cereais com leite, vírgula, morangos e mel. Eu não tenho essa vírgula depois do morangos. Por quê? Porque a conjunção e, ela justamente numa lista de numeração, ela linka, ela finaliza a lista, porque ela junta o penúltimo item com o último item. Então, eu não posso usar essa vírgula aí depois de morangos, tá? Só o e, a conjunção e. Letra D. Caros cidadãos, vocês vão poder agora ter a tão sonhada praça nesse bairro onde moram. Ficarem assim: caros cidadãos, vírgula, vocês vão poder ter, vírgula, agora a tão sonhada praça nesse bairro onde moram. Então, a primeira vírgula eu preciso colocar para separar o vocativo. Caros cidadãos, vírgula, ou seja, né, é como se fosse um chamamento. Caros cidadãos, no início da frase. Depois eu tenho a vírgula para separar o adjunto adverbial agora, tá? Que ele precisa ser separado. Letra E. João, uma criança tímida, surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, algumas bem engraçadas nos corredores do pátio e até na sala de aula. Então ficaria assim: João, vírgula, uma criança tímida, vírgula, surpreendeu a todos quando começou a contar piadas, vírgula, algumas bem engraçadas nos corredores, nos corredores, vírgula, no pátio e até na sala de aula. Então eu tenho várias vírgulas aqui, tá? A primeira, né, é para separar João, né, que eu já tenho aqui, tem que colocar vírgula porque é um vocativo. Uma criança tímida, então uma criança tímida é um termo explicativo, entre vírgulas, tá? Algumas bem engraçadas também tem que ser entre vírgulas porque também é um termo explicativo. Eu posso ter mais de um termo explicativo dentro de uma oração, tá? E nos corredores e no pátio também é preciso, né, vírgulas, porque são termos de enumeração, tá? Os lugares onde ele era engraçado, né, onde ele contava piada, nos corredores, tá? No pátio. Letra F.
A professora disse que o senhor Marcelo Oliveira, diretor do Departamento de Ciências da Universidade Teixeira Filho, dará hoje em nossa escola, às 14h30, uma palestra sobre o uso racional de água, esse precioso líquido vital para os seres vivos. Percebam que claramente eu tenho falta de vírgula aí. Quando eu leio sem vírgula, eu tenho que ler direto. Falta até o fôlego. Onde vão entrar as vírgulas? A professora disse que o senhor Marcelo Oliveira, vírgula, diretor do Departamento de Ciência da Universidade Teixeira Filho, vírgula, essa parte aí, ó, depois de Marcelo Oliveira, vírgula, diretor do Departamento de Ciência da Universidade Teixeira Filho, vírgula, é um termo explicativo, tá explicando aí quem é o tal de Marcelo Oliveira. Dará hoje em nossa escola, vírgula, às 14h30, vírgula, são termos explicativos, uma palestra sobre o uso racional da água, vírgula, esse precioso líquido vital para os seres vivos. Esse precioso líquido vital para os seres vivos é a explicação de água, tá? Letra G. Gente, vocês viram o que aconteceu? Não, Gabriela, o que aconteceu? Aí eu preciso de, gente, vírgula, ó o vocativo aí. Vocês viram o que aconteceu? Não, Gabriela, o que aconteceu? Então, eu preciso da vírgula aí para separar esse gente, que é um vocativo, ou seja, um chamamento. Ó, tá chamando a atenção. Gente, tá? O que aconteceu? Tá? Prosseguindo, número 3. Reescreva a frase a seguir, colocando a vírgula em duas posições diferentes. Então, pode acontecer, tá, gente? Eu tenho uma oração... Eu trocando a vírgula de lugar, eu posso alterar o sentido daquela oração, tá? Eu posso transformar completamente só com uma vírgula. Explica o sentido da pontuação, atribui a cada frase. Então, a frase é o seguinte. Seu José, o freguês mais querido da padaria, vai mudar de bairro. Tá? Então, a primeira opção seria... Seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria vai mudar de bairro. Então, nessa opção, quando eu coloco uma vírgula depois de seu José, eu estou separando o vocativo, tá? Ou eu tenho outra opção. Seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria, vírgula, vai mudar de bairro. Então, aqui, quando eu coloco uma vírgula, o freguês mais querido da padaria vai mudar de bairro, entre vírgulas, eu estou explicando, eu estou dizendo quem é seu José, tá? E quando eu falo seu José, vírgula, o freguês mais querido da padaria vai mudar de bairro, quando eu falo seu José, eu separo o seu José do resto da oração para dar uma ênfase, ok? Número 4. Leia o trecho de uma notícia sobre o filme Extraordinário, direção de Steven... nome difícil, hein? De Bosque, né? Difícil, né? O longa-metragem indicado ao Oscar de melhor maquiagem conta a história de Olga Pullman, um garoto que nasceu com uma malformação congênita no rosto, o que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas. O drama, que tem como uma das protagonistas a atriz Julia Roberts, no papel de Isabel Pullman, é um recorde da pré-adolescência de Olga. O longa retrata a chegada do garoto de 10 anos à escola regular, onde precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado. Então tem um livro, né, eu tenho até aqui na estante, Extraordinário, que é maravilhoso, recomendo todos lerem, tem um filme também. Letra A. Por que foram usadas as vírgulas destacadas no primeiro parágrafo? Copie no caderno a alternativa correta. Então a alternativa correta aí é a alternativa 3. Porque elas estão separando o aposto do restante da frase, tá? Então, vejam que lá no trecho do livro, as vírgulas estão em vermelho. Então, a resposta certa é, porque elas estão separando o aposto do restante da frase. Opção 3. Vamos, então, para as outras páginas, prosseguindo a correção. Lembrando que a página 49 nós lemos e estudamos sobre lenda ainda em sala, tá? Lemos essa lenda aí, O Sol e a Lua, em sala, na página 49 e 50. Fizemos os exercícios e corrigimos no quadro a página 51, tá? A página 52 também, nós fizemos em sala, lemos sobre o gênero lenda, e agora nós vamos corrigir, organizar o pensamento na página 53. Então, na página 53, ele pergunta, né?
Quais temas sobre lenda, tá? Quais temas esse gênero costuma apresentar? Então, é muito comum em lenda o assunto ser relacionado à natureza, tá? Elementos sobrenaturais, tá? Que pode misturar fantasia com fatos reais, tá? Então, é muito comum lenda ter essa relação muito próxima com a natureza e sempre elementos sobrenaturais. Como o espaço é caracterizado? Bom, na lenda, o espaço geralmente é sagrado, não terreno, tá? Em geral, também relacionado com a natureza. Explica as características relacionadas ao tempo nesse gênero. Assim como o mito, o tempo na lenda também é impreciso, é um tempo indefinido, inexato, não tem como definir exatamente quando é que está acontecendo aquela história. Como são as personagens? Geralmente, as personagens de uma lenda são seres sobrenaturais ou próprios elementos da natureza. O vento, a chuva, os animais, as plantas. O narrador é ou não é personagem da narrativa? Não, o narrador não é personagem. Na lenda não tem narrador de primeira pessoa, é sempre um narrador de terceira pessoa contando a história. Ok? Prosseguindo, vocês fizeram no caderno a página 54 e 55, tá? Que são sobre, né? É uma produção textual sobre lenda, tá? Passo a passo aí para vocês fazerem no caderno o texto de vocês, que eu vou solicitar as fotos para ver quem foi que fez, tá? Então essa é para ficar no caderno. E na página 56, eu tenho aí atitudes para a vida. Qual é o propósito dessas atividades? Porque a gente sabe que a gente está na escola não é só para aprender sobre português, sobre o uso da vírgula, sobre texto, a conta de somar e diminuir, sobre ciências da natureza. A escola é muito mais do que isso. O papel da escola é formar um ser pensante, que você saiba pensar e agir de forma consciente. Esse é o propósito da escola. Tá? Porque um dia a escola vai acabar, você vai ter que atuar na sociedade. E aí, como que vai ser? Então, o tópico dessa atividade aqui, tá? Todas essas questões são respostas pessoais. Então, cada um vai ter uma resposta. Não tem uma resposta certa ou errada, tá? Mas você tem que fazer no caderno, que eu também vou solicitar a foto dessa atividade. Então, aí ele fala sobre a questão de pensar e se expressar com clareza. Tá? Então imagina se a gente não pensasse, se a gente não se comunicasse com clareza, ia ser uma bagunça total. Eu, por exemplo, neste momento, eu estou gravando uma videoaula. Imagina se eu não falasse pausadamente, se eu não falasse em ordem, com uma lógica de pensamento, se eu começasse a falar, corrigir de trás para frente ou do meio em diante, seria uma bagunça danada. Então, a gente tem que pensar, isso é para tudo na vida, não é só para a escola. Essas atitudes para a vida, qualquer âmbito da nossa vida. A gente tem que pensar muito bem antes de falar, antes de se comunicar, para que a pessoa possa entender corretamente a nossa mensagem. Aí é que ele traz uma tirinha do Armandinho, que ele fala, vendo o pôr do sol. Nesse vendo o pôr do sol, uma confusão aqui, porque o verbo vendo pode ser de vendo de ver ou vendo de vender. Aí, como esse verbo ele tem esses dois sentidos, a pessoa que chega para ele pensa que ele está vendendo o pôr do sol para poder arrecadar dinheiro. Mas não, ele fala, não, eu estou vendo o pôr do sol, vendo com os olhos. Então, muitas vezes, essa ambiguidade, esse duplo sentido das palavras, das expressões, por exemplo, uma tirinha, numa charge, às vezes é proposital, é para causar até um certo humor. Mas na vida, a gente pode causar maior confusão quando as palavras, a gente diz uma palavra e a pessoa entende de uma outra forma, tá? Então, aqui ele fala sobre isso, essa necessidade de a gente ter menos pressa, né, de se expressar. A gente tem que pensar primeiro, organizar o pensamento para todo mundo entender aquela comunicação. Ele fala aqui também que nós devemos, né, ter essa questão da organização do pensamento. A comunicação exige que tenhamos muita atenção em como vamos nos expressar. Assim, é fundamental evitar palavras, frases ou expressões que deixem margem para duplo sentido, senão causa uma confusão danada, tá?
E ele fala aqui também que o homem se expressa por meio de palavras, gestos, imagens e sons. A gente não se expressa só por palavras. Assim, ao interagir com alguém, precisamos estar atentos não apenas às palavras, mas também à nossa expressão facial, à nossa expressão corporal, porque tudo isso contribui para a nossa comunicação. Ok? Então pensem nisso daqui por diante, tá? Quando vocês forem falar com a família, com um amigo, com o professor, vocês têm que organizar o pensamento antes de se expressar. Na conversa do WhatsApp, olha só que confusão dá. Você falar uma coisa no WhatsApp e a pessoa entender outra na rede social. Né? Pode causar uma confusão danada. Na página 57, nós encerramos aí com uma lenda africana, né? Porque os morcegos voam à noite. Então, a lenda, né, aqui no caso africana, é uma forma de um povo tentar explicar um fato que acontece na realidade, tá? Ela expressa a visão de um mundo de um povo, de um determinado grupo de pessoas e também mostra como que eles interagem com a natureza, no que eles acreditam, tá? Então aqui essa lenda africana tenta explicar por meios sobrenaturais por que os morcegos voam à noite. Aí tem toda uma história de dois morcegos, que um quer passar a perna no outro, quer fazer uma comida mais gostosa que o outro, né? Então é muito interessante, porque aqui a gente vê um pouco, uma história sem pé nem cabeça, não, mas aqui reflete as características do povo africano, que eles são muito relacionados, têm essa relação muito forte com a natureza. A maioria dos contos das lendas africanas tem muita presença dos animais, da fauna, da flora, tá? Isso é tudo muito importante, só enriquece nosso conhecimento, ok? Então, encerramos aqui, tá? Essa é a última videoaula do primeiro bimestre. Eu já solicitei para vocês aí a cópia, né, a foto dos exercícios do livro. Eu vou corrigir, vou ver quem fez tudo direitinho e atribuir a pontuação, tá? Não esquecendo que participação, interação com o professor, com os seus colegas via grupo do WhatsApp, tirar dúvidas dos exercícios também conta com participação e ponto de avaliação, ok? Então nos vemos nos próximos vídeos, tá? E no nosso grupo. Beijinho para vocês.